Hoje, sábado, nós do canal A Chave da Eternidade desejamos a você e a sua família um dia abençoado, cheio de paz, esperança e proteção divina. Que esta oração fortaleça o seu coração e renove a sua fé, lembrando sempre que o Senhor está ao seu redor, guardando cada passo. Quando tudo ao seu redor parece desmoronar, quando o vento da vida sopra forte e tenta arrancar a sua paz, quando as notícias parecem esmagar sua esperança e até mesmo a sua fé parece vacilar, é nesse exato momento que Deus se levanta como escudo. Existe uma promessa eterna que não pode ser quebrada. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, firmes, inabaláveis, imóveis diante das tempestades. Que hoje, através desta oração, você não apenas vai ouvir falar dessa promessa, você vai sentir essa segurança entrar no seu coração, vai experimentar a paz que só o Senhor pode dar. Por isso eu digo, não foi por acaso que você chegou até aqui. Deus marcou este encontro e esta mensagem é resposta para a sua alma. Seja muito bem-vindo, minha irmã, meu irmão querido, à presença de Deus. Eu cumprimento você com a santa e doce paz dos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e declaro que a graça do Senhor já começa a alcançar a sua vida. E neste momento, o Espírito Santo envolva o seu lar, toque a sua mente, acalme o seu coração e traga um refrigério para a sua alma cansada. Que cada palavra que você ouvir daqui para frente seja como gotas de água fresca caindo sobre a terra seca, renovando as forças, trazendo esperança e enchendo você de coragem para prosseguir. Eu quero dizer algo importante. Você não está sozinho. Mesmo que o mundo tente te convencer do contrário, existe um Deus que vela por ti, que luta por ti e que jamais abandona aqueles que nele confiam. E antes de avançarmos, eu quero te convidar a fazer algo que parece simples, mas tem um poder espiritual enorme. Escreva aqui nos comentários a palavra inabalável. Isso não é apenas uma palavra, é uma declaração profética. É como plantar uma semente de fé. Quando você escreve, você está dizendo ao mundo espiritual: nada vai me abalar porque o Senhor é a minha fortaleza. Então, escreva, declare e permita que essa verdade já comece a trabalhar dentro de você. E vá além. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de força, com um amigo que já pensou em desistir, com uma amiga que está carregando um peso que sozinha não consegue suportar. Pode ser que exatamente esta oração seja o socorro que essa pessoa estava pedindo em silêncio. Permaneça comigo até o final, porque o Salmo 125 traz uma revelação profunda que pode ser a chave para a resposta que você tanto esperava. Não saia, não desvie sua atenção, porque em cada verso deste salmo, Deus tem algo para te entregar. A vitória que você busca pode estar escondida em uma única palavra que será liberada aqui hoje. E eu creio de todo o meu coração que ao final desta oração você não será mais o mesmo. Prepare-se, porque o Senhor vai falar diretamente ao seu espírito. O Salmo 125 começa dizendo: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Veja a força desta palavra. Deus escolheu comparar a sua confiança não a algo passageiro, não a algo frágil ou temporário, mas a uma montanha que atravessa séculos, que resiste ao tempo, ao vento, às tempestades e continua firme, inabalável. O Monte Sião é símbolo de estabilidade e permanência, e é isso que o Senhor quer despertar em você hoje. Uma fé que não cai, que não se quebra, que não desiste diante da luta. Talvez a sua vida tenha sido marcada por abalos, perdas que mexeram com o seu coração, traições que feriram a sua alma, notícias que tiraram o seu sono e problemas que roubaram a sua alegria. Mas a palavra de Deus diz que quando você coloca sua confiança no Senhor, você se torna como essa montanha. Não importa a estação, não importa a tempestade, você não é removido do lugar em que Deus te colocou. E o lugar que Ele te estabeleceu é um lugar de honra, de filho amado, de filha preciosa, de herdeiro do reino. Olhe ao seu redor e perceba, tudo neste mundo passa. O outono vem, as folhas caem, o inverno gela a terra, o verão aquece, a primavera floresce. As estações mudam sem pedir licença, mas o monte permanece. Assim também é a vida de quem confia em Deus.
As mudanças vêm, os dias bons e ruins se alternam, mas a sua fé continua firme, porque não depende do que acontece fora, mas do que está firmado dentro, no coração que confia no Criador. Eu sei que você já enfrentou momentos em que parecia que não teria forças para seguir em frente. Eu sei que houve noites em que você chorou escondido, acreditando que ninguém via, mas Deus viu cada lágrima. E é por isso que hoje Ele te lembra. Você é como o Monte Sião. Você pode até sentir o vento, pode até ser atingido pela tempestade, mas não será arrancado, não será destruído. Pelo contrário, cada luta que você enfrenta está te enraizando ainda mais fundo na presença de Deus, te tornando mais forte, mais resistente e mais preparado para viver as promessas dele. Diga comigo agora em voz alta, como quem profetiza sobre si mesmo: eu sou inabalável no Senhor. Eu permaneço firme como o Monte Sião. Repita isso com fé, porque cada palavra que sai da sua boca tem poder no mundo espiritual. E escreva também nos comentários: eu permaneço firme. Esse ato simples é uma declaração pública de que nada, absolutamente nada, poderá arrancar você da presença de Deus. Talvez você pergunte: mas e se eu cair? E se eu fraquejar? A resposta é simples: Deus te levanta. Ser inabalável não significa não sentir dor, não significa não passar por lutas, significa que mesmo quando você tropeça, a mão do Senhor te sustenta e você se levanta mais forte do que antes. É assim que Ele molda guerreiros da fé. É assim que Ele prepara os vencedores, no meio das batalhas. Por isso, não olhe para a tempestade, olhe para Cristo. Não olhe para as ondas, olhe para a rocha eterna. Ele é a base. Ele é o alicerce que sustenta a sua vida. E hoje, pelo poder deste salmo, Ele te firma mais uma vez. Você não está sozinho, você não está sem saída, você não está abandonado. Você é amado, cuidado e sustentado pelo Deus Todo-Poderoso. O verso 2 do Salmo 125 declara: assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Que palavra poderosa! O salmista não está falando de uma proteção momentânea, de uma ajuda passageira, mas de um cuidado constante, permanente, ininterrupto. Imagine Jerusalém, cercada por colinas como um anel de montanhas que guardam a cidade. Do mesmo modo, Deus está ao seu redor neste exato momento. Você pode não ver com os olhos naturais, mas existe um círculo de proteção invisível que te cerca, um muro espiritual que nenhuma seta do inimigo pode atravessar. Quantas vezes você já pensou estar sozinho? Quantas vezes olhou para os lados e não viu ninguém estendendo a mão? É exatamente nesses momentos que o Senhor sussurra: filho, filha, eu estou aqui. Eu sou a muralha que te guarda. Você não caminha sem cobertura. O mal pode até tentar se aproximar, mas ele não ultrapassa o limite da presença de Deus. A inveja não pode atravessar essa barreira. A calúnia pode até ser lançada, mas não encontra morada. O ataque espiritual pode ser planejado, mas se desfaz quando toca na proteção do Senhor. Creia nisso. Deus está ao redor da sua vida, ao redor da sua família, ao redor do seu trabalho, ao redor da sua saúde, ao redor das suas finanças. É como se Ele fosse uma fortaleza viva que se move com você. Onde você entra, a presença dEle entra também. Onde você pisa, Ele já foi à frente. Por isso, não tema as noites escuras, não tema as más notícias, não tema o amanhã. Você não está exposto, você está guardado. Eu quero que você visualize agora a sua casa. Imagine as paredes do seu lar sendo cercadas pela luz de Deus, como se um muro de fogo espiritual fosse erguido ao redor. Veja sua família envolta por essa proteção. Veja os seus filhos, o seu casamento, os seus sonhos cobertos pela presença do Altíssimo. É isso que este verso garante. O Senhor está ao redor do seu povo. Não apenas por um tempo, não apenas quando você se sente forte, mas desde agora e para sempre. E eu te convido a declarar comigo: o Senhor está ao meu redor. Eu estou guardado. Eu estou protegido. Eu não temerei. Fale isso com fé. Fale como quem acredita. Porque cada vez que você declara, você fortalece o seu espírito. Escreva também nos comentários:
Deus me cerca com proteção. Essa confissão é como levantar um escudo de fé em público, e o inimigo não suporta quando vê você se levantando em confiança. Talvez o inimigo tenha tentado fazer você acreditar que está desamparado. Talvez as circunstâncias gritem dizendo que não há saída. Mas hoje o Espírito Santo diz: eu sou teu guardião, eu sou teu escudo, eu sou a muralha que te cerca. Acolha essa palavra e sinta a paz entrando no seu coração agora mesmo. Você está cercado, você está seguro, você está protegido. O verso 3 do Salmo 125 diz: o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. O que isso significa? O cetro representa autoridade, domínio, governo. A impiedade representa o mal, a injustiça, a corrupção. O salmista está dizendo que a injustiça pode até tentar governar por um tempo, o mal pode até se levantar, mas ele não terá domínio permanente sobre a vida daqueles que são justos diante de Deus. O Senhor garante que o mal não vai reinar para sempre, porque a autoridade final pertence a Ele. Talvez você já tenha sentido o peso da injustiça. Alguém falou mal de você, levantou calúnia, inventou mentiras que te feriram. Talvez no trabalho você tenha sido ignorado, esquecido ou até humilhado por algo que não fez. Talvez dentro da própria família você tenha experimentado incompreensão, rejeição ou falta de reconhecimento. Essas situações machucam e muitas vezes nos fazem perguntar: Senhor, até quando? Mas hoje o Senhor responde através deste versículo: o cetro da impiedade não permanecerá. A injustiça não terá a última palavra. Deus não fecha os olhos para o sofrimento dos seus filhos. Ele é o justo juiz, e no tempo certo, ele levanta a sua mão poderosa para colocar cada coisa no lugar. O que era vergonha, ele transforma em honra. O que era perseguição, ele transforma em testemunho. O que parecia derrota, ele transforma em vitória. O mal pode até tentar tocar em você, mas não permanece, porque quem governa sobre a sua vida é o Rei dos Reis, e não o inimigo. E há um detalhe importante neste verso: para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Deus sabe que quando enfrentamos injustiças, nossa carne se levanta. Surge o desejo de revidar, de pagar na mesma moeda, de devolver a dor que recebemos. Mas o Senhor nos protege não apenas contra o mal externo, mas contra o risco de sermos contaminados por ele. Ele não permite que a injustiça permaneça, para que o nosso coração não se corrompa, para que as nossas mãos não se sujem, para que a nossa fé não se perca. Então hoje, se você está vivendo uma situação injusta, receba esta palavra: não é você quem vai se vingar, é o Senhor quem julgará a sua causa. Não é você quem vai precisar provar nada, é o próprio Deus que vai mostrar quem você é. A sua parte é permanecer firme, com as mãos limpas e o coração reto, porque no final o cetro da impiedade cai, mas o justo permanece de pé. Declare comigo agora: o mal não tem domínio sobre a minha vida. O cetro da impiedade não permanecerá. Eu sou guardado pelo justo juiz. Escreva nos comentários: Deus é o meu juiz. Essas palavras não são apenas frases, são armas espirituais. São declarações de fé que abrem caminho para a justiça do Senhor agir em sua vida. Talvez você não veja a mudança imediata, mas confie. Deus está trabalhando nos bastidores. Ele é especialista em agir onde os olhos não alcançam. Quando você menos esperar, ele vai virar a página da sua história e mostrar que nunca deixou você sozinho. Enquanto isso, não se corrompa, não desista, não perca a fé. O mal não tem poder para governar sobre aqueles que pertencem ao Senhor. O verso 4 do Salmo 125 nos diz: faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Aqui o salmista faz uma oração simples, mas profundamente poderosa. Ele está pedindo que Deus derrame sua bondade sobre aqueles que permanecem firmes, sobre aqueles que não se corrompem, sobre aqueles que escolhem viver com integridade diante dele. E esse pedido ecoa até hoje. É como se cada palavra fosse um lembrete de que o coração reto atrai o favor de Deus, de que a fidelidade ao Senhor abre as janelas do céu sobre a nossa vida. Pense comigo: se até nós, seres humanos falhos, sentimos prazer em recompensar quem age com bondade,
Quanto mais o Pai Celestial, que é perfeito em amor, não se alegrará em derramar bênçãos sobre aqueles que buscam viver na sua presença. Jesus disse: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Isso significa que a bondade de Deus não é limitada, não é pequena, não é passageira. Ela é abundante, constante, generosa. Talvez você esteja em uma fase em que parece não ver essa bondade. As contas se acumulam, a saúde parece frágil, as portas estão fechadas e o coração começa a perguntar: será que Deus se esqueceu de mim? Mas hoje a resposta vem clara. Deus não esqueceu. A bondade dele ainda está em movimento na sua vida, ainda que você não perceba. Muitas vezes, a bondade se manifesta em detalhes. Na força que você recebe para levantar da cama, no livramento que você nem viu, no abraço que chegou na hora certa, na paz que acalmou a sua mente em meio à tempestade. Mas há também momentos em que a bondade de Deus se manifesta de forma visível e extraordinária. Portas que se abrem quando tudo parecia fechado, oportunidades inesperadas, curas que a medicina não explica, reconciliações que pareciam impossíveis. E é exatamente isso que este versículo pede: que a bondade do Senhor se revele sobre você de maneira plena, que ela alcance a sua casa, a sua família, a sua vida espiritual, emocional e financeira. E existe um segredo aqui. O texto fala sobre os retos de coração. Não é sobre perfeição, não é sobre nunca errar, mas sobre manter a sinceridade diante de Deus, sobre buscar a Ele com verdade, sem máscaras, sem enganos. O Senhor conhece cada intenção, cada pensamento, cada sentimento oculto. Quando você se apresenta diante dele com um coração transparente, humilde e disposto, a bondade dele encontra espaço para agir. Eu quero te convidar a declarar comigo: Senhor, eu recebo a tua bondade sobre a minha vida. Eu creio que a tua graça me sustenta e me guia todos os dias. Fale isso em voz alta. Deixe que essas palavras saiam da sua boca como sementes lançadas no solo da fé. E escreva nos comentários: a bondade de Deus está sobre mim. Essa confissão fortalece o seu coração e abre caminho para que você enxergue, até mesmo nos pequenos detalhes, o cuidado do Senhor. Talvez hoje você precise apenas de um sopro de esperança. E eu quero te dizer: esse sopro já chegou. A bondade do Senhor é como o sol que nasce todas as manhãs, fiel, constante e inevitável. Mesmo que as nuvens cubram o céu por um tempo, a luz sempre volta a brilhar. Assim também é a bondade de Deus na sua vida. Ela nunca falha, nunca atrasa, nunca deixa de se cumprir. Chegamos ao final da meditação, no Salmo 125. E agora é o momento de colocar diante de Deus tudo o que ouvimos, tudo o que recebemos e tudo aquilo que precisamos entregar em oração. Feche os seus olhos por alguns instantes, respire fundo e sinta a presença do Senhor envolver a sua vida. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti neste instante, reconhecendo que Tu és o Deus que nos guarda como muralha, que nos sustenta como Monte Sião e que nos cobre com Tua bondade todos os dias. Senhor, nós Te pedimos que as promessas deste salmo se cumpram em cada vida que ora conosco agora. Meu Deus, fortalece aqueles que estão cansados, levanta os que estão caídos, cura os que estão enfermos, renova a esperança dos que já não viam saída. Toca, Senhor, em cada lar representado neste momento, e que o Teu escudo invisível esteja ao redor de cada família, que o cetro da impiedade caia por terra, que toda injustiça seja julgada pelo Senhor, e que a paz, essa paz que o mundo não pode dar, se estabeleça sobre esta casa. Espírito Santo, enche cada coração de fé inabalável e que, a partir de hoje, cada um que ora comigo declare em voz alta: